Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Andamos por fé e não pelo que vemos. Na perspectiva do apóstolo Paulo, quando nós fomos salvos, Deus ampliou nossa visão. E a leitura que fazemos de todo o cenário a cada momento, nós temos que fazer uma leitura com os olhos da fé e não com os olhos físicos. E o apóstolo Paulo mudou também sua leitura em relação aos seus gemidos, ao seu sofrimento. Por isso que ele diz que em comparação ao que lhe espera, os gemidos são momentâneos, são breves, porque o que me espera é eterno. O que eu estou passando é transitório. Meu corpo é transitório. Moro numa casa transitória, que é meu corpo, e moro dentro de uma realidade que também vai desaparecer. E o apóstolo Paulo disse: o que eu não vejo é eterno, e o que eu vejo é transitório. Pela fé vemos a Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E graças a Deus que um dia o Espírito Santo nos fez ver o Senhor, nos fez ver a Deus, porque a fé nos dá esse par de lentes para ver o invisível, ver a mão de Deus, ver os livramentos de Deus, ver o Deus agindo, ver Deus movendo a nosso favor. E nós temos uma esperança diferente do homem e da mulher de nossos dias, dessa sociedade fluida, que só vê aqui e o agora, o imediato, o que está diante dos seus olhos. As coisas mais preciosas do mundo, na verdade, é aquilo que não vemos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. É impossível, e a ciência diz que aquilo que não pode ser apalpado, que não pode ser visto, que não pode ser ouvido, que foge da tangibilidade, do tato, da audição, da visão, enfim, da percepção física do homem, ou seja, daquilo que cientificamente é considerado provado, é aquilo que se vê, é aquilo que é tocado, é aquilo que é ouvido, é aquilo que passa pelos nossos sentidos. Mas há muita coisa que não passa pelos nossos sentidos, pela tangibilidade humana, e que existe mesmo sem ver. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, numa lágrima, sua lágrima, o cientista pega a minha lágrima e ele não detecta na lágrima a não ser H2O e cloreto de sódio, só isso. Só e só. Agora eu pergunto: sua lágrima é H2O e cloreto de sódio, ou seja, água e sal? De forma alguma. O componente tristeza, decepção, amargura, angústia, ou até mesmo alegria, porque você se ora de alegria, uma lágrimazinha de alegria, o cientista não detecta, nem vai ver. Ele vai colocar a sua lágrima, fazer um exame e diz: não tem nada, é apenas água e sal. O amor existe, mas o amor não é detectado num laboratório cientificamente. Então, pergunto: essas coisas não existem? Claro que existem. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: você que é um servo de Deus, alcançado pela graça, que está vivendo os gemidos momentâneos dessa vida, não viva por vista, viva por fé. E o que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Por isso que tem um capítulo todo destinado
a exemplificar pessoas que viram o invisível, lá em Hebreus capítulo 11, exemplos vários. Noé viu chuva sem ver chuva, ele nunca tinha visto chuva, mas ele creu, quando Deus disse que inundaria e subverteria a terra. Foi preciso ver o invisível, e ver além, muito além. Abraão viu sem ver, Moisés viu, quando foi dado a ele a oportunidade de ser o sucessor de Ramsés II, o faraó do Egito. Ele foi criado pela filha dele. Aí a Bíblia diz que sem ver, ele deixou tudo aquilo, abdicou, tendo em vista o além, aquilo que estava tão distante dele, e preferiu ir para o deserto, e preferiu deixar o palácio, porque viu o invisível. Deixou o conforto, deixou uma boa perspectiva do que via, pelo que não via. Suas grandes vitórias se baseiam exatamente nessa perspectiva. Por isso que eu gostaria de convidá-lo, com essa introdução, a fazer algumas colocações. O apóstolo Paulo diz que a perseverança baseia-se na capacidade de enxergar além do físico. É isso que ele diz nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Além do presente, de ver além do futuro, além do viável, do visível, além do que se pode contemplar a olhos nus. Por isso que o apóstolo Paulo faz uma palavra aqui, deixa uma palavra veemente: as que não se veem são eternas. Nós lutamos por muita coisa e precisamos lutar por muitas coisas, só que todas as coisas pelas quais lutamos não são para sempre. A casa, as coisas que nós lutamos, inclusive pagamos com a dificuldade, para ter algum conforto, um carro, enfim, todas essas coisas, a roupa e tudo que nós vemos são transitórias, segundo o apóstolo Paulo. E as que não vemos é que na verdade são importantíssimas e são para sempre. O texto de 2 Coríntios capítulo 5 diz que nós que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber cada um o bem e o mal que tenha feito pelo corpo, através do corpo, esse corpo também que eu vejo e que é minha habitação, sua habitação, também é transitória, não vai ser para sempre, não vai ser, e eu preciso ser revestido. Deus me tirou da minha nudez quando me justificou, mas eu espero ser revestido por um corpo chamado de incorruptível. Então, pelo ensino da palavra, hoje, meu irmão, você vai determinar como é que você quer viver nos seus próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei o que Deus tem para você, eu espero que tenha muitos anos. Se você quer viver como um vencedor ou derrotado, você quer viver na perspectiva do que vê ou do que não vê, ou de repente você ser naufragado pelas circunstâncias, porque a própria palavra diz que quem fica olhando o tempo nem consegue semear, porque acha que no dia seguinte vai chover, ou você vai ficar estagnado, fracassado. Você vai decidir como é que você vai viver hoje, a depender da sua maneira de encarar aquilo que Deus está lhe dando com preciosidade, ou seja, de você olhar para frente, olhar a sua vida, mas não ficar apenas baseando naquilo que você vê. Naquele dia que você amanhecer angustiado, atribulado, por isso que o apóstolo Paulo falou, como é que você vê aquele momento? Você não veja apenas o que está diante dos seus olhos. Como
Como é que você vê a Deus? Meu querido, eu gostaria que você tivesse uma perspectiva perfeita de Deus. Quem tu vês quando te olhas, por exemplo, no espelho? Como é que você vê a tua vida? Como é que você vê a tua família? As tuas finanças? Como é que olhas e vês tudo na tua vida? A nossa perspectiva, como as coisas são vistas, a depender da nossa fé. E eu estou falando de fé em Jesus e não fé na fé. A nossa perspectiva, como as coisas são vistas, dependem da sua, da minha, da nossa fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas eu tenho olhos, como é que eu posso andar por fé e não andar pelo que vejo? Pois estou vendo, eu sei também, eu não sou cego. Nós temos olhos para ver as coisas, mas vê pela fé, inclusive aquilo que vemos. Por exemplo, Moisés mandou os 12 espias, todos viram a mesma coisa: gigantes, pessoas fortes, que iam esmagar ele, que ia acabar, destruir. Só que 10 viram, os outros 2 também viram o que os 10 viram, foram juntos, voltaram juntos. Só que 10 viram e se basearam apenas no que viram. Os outros 2, Josué e Caleb, veio com um relatório para Moisés e disse: eu vi também, realmente eles não estão mentindo não, eram realmente fortíssimos, eles podem nos esmagar, mas Josué e Caleb teve um relatório diferente diante do povo. E o pior é que os 10 fez o povo chorar, fez o povo inclusive criar uma oposição terrível a Moisés. E os 2 dizem: não, vamos lá, se Deus nos prometeu e disse que nós possuiríamos a terra, Deus não se enganou. E Deus também disse a nós que a terra que nos prometeu estava ocupada. Deus não nos deu terra desocupada. O olhar de Caleb e Josué foi diferente e mudou a vida deles 2. E eles continuaram dizendo a mesma coisa, mesmo diante de relatórios diferentes que eles ouviram. Só que todos os 10 fracassaram durante o tempo, e Deus deu aos 2, Josué e Caleb, muitos anos depois, 40 anos depois, a oportunidade de eles realmente verem o que não viram os outros 10 que fracassaram. E 40 anos depois, Josué e Caleb autorizado por Moisés a adentrar a terra, e eles possuíram, e eles conquistaram, e eles foram vitoriosos. Viram as mesmas coisas, só que tiveram uma perspectiva diferente. Quero dizer que Deus, a partir de hoje, mediante a tua convicção e diante da maneira que você vai ver sua vida dia após dia, independente do que os teus olhos estão vendo, meu irmão, só uma forma correta de você viver bem e ter triunfo é seguir a orientação do apóstolo. Ou seja, veja com os olhos da fé que Deus pode mudar todas as circunstâncias de sua vida. Há pessoas que desistiram em função das circunstâncias, naufragaram, desistiram de uma caminhada e de um projeto baseado nas dificuldades que viram apenas. Eu gostaria que o irmão mudasse a perspectiva de tua vida e que te envolvas com o olhar da fé. O olhar da fé daquilo que você vive, não pelo que vê. Você não é uma pessoa comum. Você é um salvo pela graça de Cristo. E você vive dentro de um outro contexto, de uma outra realidade. Há alguém na tua vida maior do que o mundo.
e aquele que está lá no mundo, na sua vida e na minha vida. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, diz: se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado, diz ele. Eu gostaria que Deus me usasse para orientá-lo, para edificá-lo, para equipá-lo, para dar a você as condições de ver melhor. Jesus Cristo disse: se vocês crerem, vocês vão ver. Ele disse isso diante da situação da morte e do sepultamento de Lázaro. Vocês creem que não pode mudar? Mas ele está cheirando mal, mas ele já está apodrecendo. Ninguém suporta o mau cheiro. Jesus disse: me mostra onde ele está. E o interessante é que Jesus nem tira aquela imensa pedra e diz: se vocês crerem, vocês verão. Vocês creem? Então tire a pedra. Há alguma coisa que você pode fazer, meu irmão, é dizer: Senhor, eu creio, e eu quero ver a tua glória na minha vida, o teu milagre na minha vida. Eu quero ver o teu milagre em cada área de minha vida, na vida dos meus filhos. Eu quero ver o teu milagre, o teu agir, assim como tu fizeste com Lázaro, na vida do meu esposo, da minha filha, do meu genro, de cada filho meu, de cada neto meu, de cada um que se desviou, Senhor. Eu creio. Se vocês creem, vocês verão. E Jesus provou quando disse: Lázaro, saia para fora. E aqueles que tiraram a pedra viu o agir de Deus mediante essa ordem: é crer para ver. Crer em Jesus, irmão. Não é crer na fé, mas crer no poder naquele que é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Fé é o ponto inicial da obediência. Fé, meus irmãos, faz você ver além de toda a situação que neste momento você está vivendo. Todos os gigantes de Deus na Bíblia foram homens fracos que fizeram grandes coisas, não por causa da fortaleza que eles tinham, e nem porque eles eram gigantes, nem porque eles eram fortes. Pelo contrário, quando Davi, um homem pequenino, segundo a Bíblia, frágil, não de um corpo fantástico como de Saul, ou como de Sansão. Saul era imponente, alto. Quando ele ficava em pé, era maior do que todo o povo. Sansão era extremamente musculoso. Mas Davi, um homem pequenino, e a Bíblia diz que tanto um como o outro, ou seja, esses homens, enfrentaram os gigantes, e Deus os fez forte. Ele encarou um leão, um urso, e depois um gigante. Ele era pequenino, mas ele disse: eu vou encarar esse incircunciso Golias em nome do Senhor. E todo um exército acuado diante daquele homem, desafiando: vem, eu quebro, eu vou jogar, eu vou dar as vísceras daquele que descer para lutar comigo. Eu tiro, ponho a mão, tiro os olhos com as minhas próprias mãos, e tiro suas vísceras e dou aos abutres para comer. Davi ouviu a mesma coisa e viu o mesmo gigante, só que ele disse: eu vou em nome do Senhor. Ele encarou pela fé: eu vou no nome do Senhor. Portanto, a fé se recusa a acreditar no fracasso. Senhor, eu me recuso que eu vou ser um fracassado, de que essa obra não vai concluir, e de que eu não vou ter saída, e de que eu estou derrotado. Eu me recuso, porque eu sou teu servo. Me dá força na minha fraqueza. Como é que você vê Deus dizendo isso na palavra? A palavra que eu leio é a mesma sua. E como é que eu encontro na palavra que eu leio igual a sua força para viver, e você não? Não existe. Disse o Senhor a Moisés: envie homens que espiem a terra toda, diz o texto, e eles vão trazer a você um relatório. Interessante é os relatórios.
Você vai se deparar diante de relatórios. Você vai se deparar diante de situações, inclusive, que muitas vezes não muda. Você vai se deparar diante da palavra de um médico, dizendo, fim. Mas aí você vai dizer, a última palavra não é tua, a última palavra é do Senhor. Você vai encarar fornalhas, como o servo de Deus no passado encarou, e eu vou encarar, e você vai encarar. Mas Deus está tratando de mim e de você, da tua vida, da minha vida. Deus está tratando de você, assim como tratou dos seus servos no passado. E a forma de Deus agir é o mesmo. Quando Deus diz em Números 14, versículo 23, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram e aqueles que não confiaram em mim, não verão a terra. Pois bem, eles não verão. Deus pode determinar que você não veja, se você não confiar nele. Foi o que ele fez. Pois bem, vocês 10 não vai ver mesmo. Vocês disseram ao povo que é impossível. Pois bem, é impossível para vocês. Acabou. Vocês não verão. Eu jurei aos avós de vocês, aos antepassados de vocês, que vocês veriam. Mas no caso de vocês, você decretou derrota, e a derrota está decretada pela boca de vocês, e vocês não verão. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eles desconfiaram de Deus. Meu amado, você não está aqui para desconfiar de Deus, mas para obedecer a voz de Deus. Deus pode mudar tudo. Foi isso que ele disse no Velho, no Novo Testamento, para esses que eu estou citando, para aqueles no futuro, para o próprio João, na ilha de Patmos. Você não pode olhar com os olhos de medo. Assim você está desprezando a Deus. Você está subestimando as promessas de Deus. Duvidar da palavra de Deus é perigosíssimo. É você decretar sua derrota. Portanto, eu quero concluir. Amado filho na fé, amado irmão, amada irmã, pela fé em Cristo, comece a viver por fé e não por vista. Não decrete sua derrota, porque você não foi salvo para ser derrotado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se aposse disso. Assuma. Declare isso para você mesmo, vendo com uma perspectiva diferente. Seu caminhar amanhã, cada situação que você se deparar, não declare sua derrota. Não desista. Você foi feito para viver por fé e não por vista. E que Deus te abençoe. Amém, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja aqui com cada servo e serva do Senhor, e de igual modo com todo Israel de Deus por toda a face da terra espalhado, desde agora e para sempre. E o povo de Deus disse, amém.